E aí, eu tava pensando em fazer um vídeo com o tema do que eu faria de diferente para começar no audiovisual e no design hoje. E sendo bem sincero, eu não mudaria praticamente nada. E eu digo isso porque o mercado de audiovisual e design é muito diverso. Existem infinitas possibilidades de você ingressar na área, diversos caminhos a seguir e que no fim todos eles vão te trazer retorno financeiro de alguma forma. Então, sinceramente, não existe uma única forma de você ingressar nessa área. Mas assim, algo que é indiscutível, não só na área criativa, mas em qualquer profissão, é a questão do estudo. E nos dias de hoje, com todo esse papo de IA, de que acabou o design, acabou o audiovisual, edição de vídeo, ou que é só você fazer qualquer cursinho por aí, ou então pedir para um IA fazer alguma coisa, e automaticamente você já vai se considerar um profissional. E pensando dessa forma, é importante deixar uma coisa muito clara. Não é assim que funciona. Novas ferramentas e novas tecnologias, sem sombra de dúvidas, vão te ajudar a evoluir mais rápido. Mas tenha total certeza que formação e conhecimento de verdade vão fazer toda a diferença na sua vida profissional. E quando eu falo de formação, não estou querendo dizer que você tem que fazer a melhor faculdade do mundo, a faculdade mais top, até porque nem todo mundo tem a condição e a oportunidade de fazer essas faculdades. E também não quer dizer que você, por fazer uma faculdade mais simples e acessível para sua realidade, vai te tornar inferior a alguém que fez uma faculdade mais top ou renomada, porque, como eu disse, existem infinitas possibilidades e oportunidades para todo mundo, nas mais diversas realidades de vida. Mas você ter uma base profissional e acadêmica de verdade e mais estruturada, vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Principalmente quando você começa a disputar vagas maiores no mercado de trabalho em empresas maiores, mais renomadas, porque nesse nível as pessoas realmente analisam todos os quesitos. E agora, voltando para o ponto principal do vídeo, por que se eu fosse começar hoje eu não faria nada de diferente? Porque ao longo da minha vida, como eu falei em outros vídeos, eu sempre fui muito curioso e autodidata e saí por aí aprendendo por conta, desde muito novo, diversas frentes da área criativa. E é aí que entra um ponto muito interessante. Muita gente hoje em dia fala que você precisa escolher uma só coisa, que você deve se tornar especialista em uma só área e ser o melhor do que você faz naquilo. Por exemplo, ser o melhor em edição, ser o melhor em motion design, ser o melhor design gráfico, design UX e as mais diversas áreas da área criativa. E sinceramente, isso funciona. De verdade. Você pode se tornar extremamente bom em uma área específica e se tornar referência nesse assunto. De forma que qualquer oportunidade que surgir no mercado ou empresas estiverem procurando um profissional que faça aquilo, você, por ser referência, vai conseguir essa oportunidade, esse trabalho, e seguir por esse caminho também dá certo, sem sombra de dúvida. Mas no meu caso, fui por outro caminho. Desde cedo, eu me posicionava no mercado como artista multidisciplinar. Ou seja, um profissional capaz de atuar em diversas frentes da área criativa. Mas é claro que trabalhar dessa forma e ser um profissional multidisciplinar não é para todo mundo. Porque isso exige curiosidade, estudo constante e, de certa forma, uma flexibilidade, para que você consiga trazer diversas coisas novas para o seu fluxo de trabalho, implementando da melhor forma possível. E entrando nesse assunto, a gente vai para um tema muito polêmico que muita gente comenta o seguinte: ah, Davi, mas você agindo dessa forma não vai fazer com que o mercado procure profissionais apenas desse jeito, profissionais que façam tudo? Sendo bem direto, sim. Em muitos casos isso acaba acontecendo e a gente vê isso no LinkedIn ou em outras plataformas de vaga, pessoas procurando designer gráfico que faça edição de vídeo, que faça motion, que faça copy do design da arte. Então sim, é um assunto muito sensível, mas que infelizmente e sinceramente faz parte do jogo e basta a gente saber jogar. A vida profissional sempre foi assim e não só na área criativa, todas as outras, fazendo com que muitas vezes você atua em mais de uma função e não só aquela que você foi contratado. E isso acontece em todos os mercados, porque eles te obrigam a continuar evoluindo e aprendendo coisas novas para que você continue competitivo no mercado de oportunidades. E assim, quando eu comecei há quase 10 anos atrás, você ser esse profissional multidisciplinar fazia com que você fosse completamente fora da curva. Eu cansei de ouvir por aí nos lugares que eu trabalhei coisas do tipo: meu Deus, Davi, você faz design gráfico, você faz ilustração, você faz motion, você faz produção audiovisual, parabéns, que incrível. E isso hoje em dia ganhou até um novo nome no mercado: profissional generalista, que basicamente é esse profissional que tem autonomia e consegue atuar em diversas frentes de um mesmo projeto. E com a evolução das ferramentas, novas tecnologias, IAs que existem hoje em dia e fazem total diferença no nosso fluxo de trabalho, e até mesmo as próprias demandas que o mercado de trabalho exige, tem se tornado algo cada vez mais comum e que é exigido nas vagas hoje em dia. Mas que ainda assim, você ser esse profissional te dá um diferencial de todos os outros. Mas assim, mesmo hoje em dia, com toda essa demanda e tudo mais, ainda existem vagas específicas, onde você vai ser contratado para fazer uma função muito bem definida todos os dias e vida que segue. E sinceramente, esse seria o mundo ideal para todo mundo. Mas na prática, muitas oportunidades hoje em dia acabam pedindo e exigindo mais de uma habilidade. Então você ter essa capacidade de aprender coisas novas e se adaptar ao ambiente, sem sombra de dúvidas, vai fazer você se destacar em relação aos concorrentes. Por isso, pensando em quem quer começar hoje no audiovisual ou design, o meu conselho não seria que você siga exatamente o caminho que eu segui, e sim que você estude as possibilidades. Pois dessa forma você vai ver quais áreas faz mais sentido para você e simplesmente comece. Porque começar hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, pelo fato de atualmente existir uma quantidade absurda de conteúdos na internet, seja tutoriais, seja videoaulas, tudo isso de forma gratuita.
e até mesmo comunidades, em que você pode ter troca com pessoas e profissionais da área e aos poucos ir se familiarizando e vendo qual caminho você quer seguir. E depois disso, é claro, você pode evoluir para uma formação mais estruturada, seja uma graduação, uma especialização ou até mesmo uma transição de carreira, porque de fato existem infinitas possibilidades. Pois no final das contas, o que faz a diferença é continuar estudando, continuar praticando e buscando ser melhor todos os dias. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero poder manter uma frequência maior de conteúdos por aqui, para que a gente possa ter uma troca melhor e se conhecer um pouco mais, porque com certeza a gente tem muito para aprender junto. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!